Fala, sexto ano, para a gente começar aí a gente falar de preparação do solo, impactos no solo, finalizando o nosso primeiro bimestre, tá bom? Então, vamos seguir, tá? Isso aí é a continuação do que a gente viu lá na sala de aula, a gente vai seguir aqui pela videoaula, tranquilo? Vamos lá. Primeiro processo aí é a aração. O que é a aração? É uma maneira de tentar revolver, de tentar mexer o solo para facilitar a entrada de água e também facilitar a entrada de ar no solo. Tanto um quanto o outro são importantíssimos. Pode ser feito por máquina, pode ser feito manual. Hoje em dia, na agricultura de larga escala, feito só por máquina. Beleza? Outro processo importante é a irrigação. Manter o solo irrigado é sempre muito importante para a agricultura, tá? Até tem discussões aí, né, muito forte que o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira, né, de larga escala, ela usa muita água na agricultura, né? Rola até um desperdício muito grande, segundo alguns pesquisadores. Então, então muita água vai sendo jogada fora nesse processo de irrigação aí do solo, tá bom? Quando o solo tem muita água, também é importante fazer o contrário. Em vez da irrigação, que é essa foto aqui, está irrigando o solo, molhando o solo, é a drenagem, retirada do excesso de água do solo. Seguindo. A adubação. A adubação é disponibilizar sais minerais para o solo. Existem dois tipos principais. A adubação química, que são os sais minerais já prontos ali, em substâncias químicas já prontas. E existe a adubação orgânica. A adubação orgânica são restos de seres vivos, restos de animais, restos de planta, que vão ser decompostos, vão sofrer decomposição, e essa decomposição vai liberar sais minerais. Tem tudo a ver com aquele humus que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Alguns também chamam de compostagem. Compostagem é essa decomposição da matéria orgânica para liberar nutrientes para o solo, tá bom? Quem faz essa decomposição? Principalmente fungos e bactérias. Importantíssimo. Geralmente a agricultura que a gente chama de orgânica, sem usar substâncias químicas, né? Ela trabalha com essa questão de compostagem, de adubação orgânica, tá bom? Decomposição de restos de seres vivos. Algumas plantas são importantíssimas para o solo, dentre elas as plantas leguminosas, tá? Ah, Vinícius, são os legumes? Não, não confunde. Legume e planta leguminosa são coisas diferentes, tá bom? Legume é uma linguagem popular. Só na feira que tem legume. Plantas leguminosas são todas as plantas que têm a sua semente assim, ó, enfileirada, protegida dentro do fruto, mas ela é enfileirada, seriada, ou seja, em série, em sequência, tá bom? Essas plantas que têm esse fruto com as sementes seriadas, a gente chama de plantas leguminosas. Como exemplo, a gente tem ervilha, a vagem, feijão, soja, amendoim. Tudo isso é planta leguminosa. Por que essas plantas ajudam o solo? Olha que maneiro. Cada pontinho desse aqui marrom é uma colônia, é um nódulo de bactérias. São várias bactérias juntas aqui. Isso aqui é uma foto de microscópio, né? E aí o que acontece? As bactérias, essas bactérias que estão aqui, elas ficam presas nas raízes das plantas leguminosas. O que essas bactérias fazem? Elas pegam o gás nitrogênio que está no ar, está espalhado pelo ar. Lembrando que tem ar debaixo do solo também, tá, gente? Ela pega esse ar, esse gás nitrogênio, e transforma em nutrientes para as plantas. Então ela transforma o gás nitrogênio em nutrientes para as plantas. Aí a planta fala: valeu, muito obrigado. Não, não é bem assim. Tem que cooperar, né? Tem que fazer alguma coisa em troca. Então o que acontece? A planta, em contrapartida, faz o processo de fotossíntese, que é o processo que a planta produz o próprio alimento e fornece alimento para as bactérias. Então rola uma troca entre elas. As bactérias dão nutrientes, as plantas dão alimento. A gente chama essa troca de mutualismo, tá? Por que mutualismo? Porque são duas espécies diferentes, a planta e as bactérias, elas se ajudam e uma depende da outra para sobreviver. Se a gente tirar as bactérias daqui ou separar as bactérias das plantas, provavelmente elas vão morrer. Elas dependem dessa associação para sobreviver, beleza?
Seguindo, e quais os principais impactos? Primeira coisa, você confundir erosão com intemperismo. Intemperismo, que a gente estudou anteriormente, é o desgaste das rochas, é desgastar as rochas. Erosão é o transporte desses sedimentos, tá bom? É permitir que esses sedimentos sejam carreados das rochas. Isso que é erosão, tranquilo? E quais são as principais causas da erosão? Galera, de primeiro, pra gente, de mais importante, desmatamento. O desmatamento é uma causa muito importante para a erosão. Por quê? Porque as plantas, elas retiram o excesso de água que está no solo, né? As plantas evitam que essa água que está no subsolo arraste os sais minerais, ela deixa o solo compacto, ela evita que as raízes das plantas evitam que os nutrientes que estão aqui sobre o solo sejam carreados na erosão. Então, elas são importantíssimos, as plantas, para evitar a erosão. Então, o desmatamento é uma causa muito grave. Aqui, além do desmatamento, as queimadas, né? Que além de tudo, ainda danificam, estragam o solo. Porém, essas cinzas ainda contêm alguns sais minerais, tá bom? Aí teve gente que falou assim já em aula, as cinzas contêm sais minerais, então é bom queimar. Não, né, gente? Quando você fizer queimada, além de estar matando várias espécies de animais, de plantas, de micro-organismos importantíssimos para o ecossistema, você só vai ter sais minerais uma vez, né? Não vai ter nunca. E as plantas, elas perdem as folhas, perdem os frutos que vão ser decompostos, vão fazer aquela decomposição que a gente já falou antes e vai ficar liberando nutrientes no solo, tá bom? Mas como aqui nosso foco é a erosão, o desmatamento permite deixar essa terra desprotegida e permite a erosão dos sedimentos, tá bom? Mineração. Galera, para retirar minérios que estão no subsolo, lembra? Minérios, mineral que tem valor econômico, que vale dinheiro. Estou falando de cobre, prata, ouro, tá bom? Para tirar os minérios que estão no subsolo, precisa destruir o solo, tá? E aí tira toda a vegetação, favorece a erosão. Próximo. Defensivos agrícolas. Os defensores agrícolas são muito graves. Por quê? Porque são substâncias tóxicas que são lançadas para evitar o ataque de pragas. Mas qual é o grande problema deles? Primeira coisa é que para fazer agricultura teve que se retirar a mata nativa. Então essas pragas não têm um predador natural. Então, como ninguém se alimenta delas, elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, dando ataque às pragas. Então, o primeiro problema é de se destruir o meio ambiente. Segundo problema é que esses defensores agrícolas eles podem fazer mal à população. Eles podem fazer mal à nossa saúde, pode fazer mal para a saúde das pessoas, pode fazer mal a todo mundo. Terceiro problema, os defensores agrícolas podem matar espécies que ajudam no desenvolvimento da vegetação. Exemplo, abelha, mosca, que fazem a polinização, ou seja, pega o pólen de um lado, leva o pólen para o outro, ou seja, faz a reprodução das plantas. Então esses defensores agrícolas são muito ruins. E ainda tem um problema. Eles vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Como eles vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e nós somos seres vivos topo de cadeia, a gente tende a ter concentrações muito elevadas desse produto, tá bom? Desses defensores agrícolas, defensivos agrícolas, eles precisam ser controlados, tá bom? Outras formas de modificar, de facilitar a erosão, túneis, estradas, aterramento, destruição de montanhas, tudo isso vai causar alterações na paisagem, tranquilo? Outras consequências eu coloquei aqui para vocês, a lixiviação e o assoreamento. Tranquilo? O que é lixiviação? Lixiviação é a retirada de nutrientes dessa camada superficial do solo, geralmente carregado junto com a água da chuva. Então, como não tem proteção, a água da chuva leva esses nutrientes, toda lixivia o solo, deixa o solo com poucos nutrientes nessa camada superficial do solo, vai carregando essa camada superficial. Tranquilo? Assoreamento é que esses depósitos de sais minerais, nutrientes, eles podem cair sobre o rio, lago, lagoa, e aí eles vão deixando o rio, lago, lagoa menos fundo até
aterrar o rio, o lago ou a lagoa. Tranquilo? A gente chama de assoreamento. Então, tem aqui um lado lixiviação, transporte superficial dos nutrientes, e o assoreamento, quando o rio vai ficando aterrado, pouco a pouco. Lixão versus aterro sanitário são coisas diferentes, tá, gente? Lixão é uma coisa, aterro sanitário é outra. O que é lixão? Lixão é o depósito indiscriminado de lixo. Não teve tratamento nenhum, peguei o lixo e joguei lá. Quais são os problemas disso? Vetores de doença, como ratos, mosquitos, né, que pode transmitir dengue, zika, chikungunya, febre amarela, barata, mosca, que pode levar ovos de vermes nas patas e pousar no nosso alimento, tá bom? A decomposição produz um cheiro muito forte, então perto do lixão tem um mau odor muito grande. E sai um líquido da decomposição com a mistura da água, sai um líquido escuro chamado chorume. Esse líquido pode migrar pelos poros do solo e contaminar o lençol freático, o lençol de água que está debaixo da terra. E esse lençol freático serve de fornecimento de água potável para várias pessoas. Aqui eu botei a foto de uma comunidade que tinha lá em Niterói, o Morro do Bumba, que teve um deslizamento, se eu não me engano, acho que foi em 2010, mas não tem exato ano, que eles aterraram o lixão, pegaram um lixão como esse, tacaram terra por cima e aterraram. Com uma forte chuva, teve uma erosão muito forte porque a vegetação foi toda retirada, várias casas foram perdidas, pessoas morreram, pessoas perderam tudo. Então não foi uma história legal para o Rio de Janeiro, tá bom? Aterro sanitário. Aterro sanitário já é diferente. Tem o desmatamento inicial, né? Faz o seu desmatamento, depois existe um preparo no solo, colocam substâncias impermeabilizantes para evitar que o chorume passe para os poros do solo. O gás que é produzido aqui dentro, que é chamado de gás metano, da decomposição da matéria orgânica, da decomposição do lixo, ele é canalizado. Tudo isso o lixo é coletado, separado, arrumadinho, tá bom? Então a gente faz a separação do lixo antes. Então é um depósito em um local que é preparado para receber o lixo. Isso que é aterro sanitário, beleza? E aí, para evitar o lixo, uma das políticas que a gente trabalha muito é a política dos 3 R's. A primeira delas é indispensável: reduzir, reutilizar e reciclar. A primeira delas é o reduzir. Galera, reduzir é reduzir principalmente o consumo desenfreado de materiais. Com o nosso consumo excessivo, a gente precisa comprar. A gente tira mais nutrientes do meio ambiente, extrai mais matéria-prima da natureza e acumula isso em lixo. Então, às vezes a gente nem precisa fazer uma compra, mas a gente é incentivado a comprar alguma coisa. A mídia, a televisão diz que a gente só é feliz comprando, né? Sendo consumidor. Tranquilo? Cuidado para você não confundir consumidor com consumista. Consumista é quem consome demais, está consumindo acima do que é necessário. Então, esse reduzir tem muito a ver com reduzir o consumo e tem muito a ver com reduzir a produção de resíduos, tá bom? A produção de lixo. Reutilizar é você pegar um material que ia para o lixo e você dá um novo destino para ele ou o mesmo destino. Exemplo: se você ia jogar uma garrafa PET de refrigerante fora, você corta ela ao meio e faz a parte de baixo como porta-lápis, caneta, para você poder estudar na sua casa. Você está reutilizando esse material. E a reciclagem? A reciclagem é pegar esse material que você ia jogar fora, fazer um tratamento nele, um tratamento químico nele, ou físico, um tratamento nesse material para que você possa utilizar ele de matéria-prima para produzir um novo material. Tranquilo? Então tem o reduzir, reutilizar e reciclar. Como sugestão, eu vou deixar um videozinho lá na nossa plataforma de uma música de um amigo meu chamado Reciclagem. A música é muito maneira, a gente vai fazer um trabalho em cima disso. Beleza? Valeu, galera. E galera, para a gente fechar, já ia esquecendo, a coleta seletiva de lixo. O que é coleta seletiva? É separar os lixos nos locais corretos. Então aqui eu coloquei 4 lixeiras de cores diferentes. Na lixeira amarela, para a gente jogar o metal. Na lixeira
vermelha a gente joga o plástico, na lixeira azul a gente joga o papel, na verde o vidro. Pode ter uma lixeira ainda de matéria orgânica, que tem aqui em cima, ó, que é marronzinha, ou seja, resto de comida, essas coisas assim. Resíduos não recicláveis que não dá para reciclar, que é de difícil reciclagem. Por exemplo, a lata de leite, ela tem metal, ela tem papelão, ela tem plástico, às vezes tudo junto ali. Pô, é difícil separar, então isso é difícil de ser reciclado, tá bom? A reciclagem é uma maneira de tentar diminuir os impactos ambientais. Mas se a gente continuar com aquela continuar com consumo em excesso, comprando muito mais do que a gente precisa usar, nem a reciclagem dá conta. Tranquilo? A gente continua discutindo isso aí nas próximas aulas. Valeu, meu sexto ano. Até a próxima.